28 de dezembro de 1959, Madrid. Em um hospital discreto da capital espanhola, um homem idoso agonizava em silêncio. Seus documentos diziam um nome falso, mas sua verdadeira identidade era bem mais sombria. Era Ante Pavelić, o ditador que liderou um dos regimes mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. Um homem por trás do massacre de centenas de milhares de inocentes. E agora, ali, morria de maneira quase banal. Como alguém tão monstruoso conseguiu escapar por tanto tempo? E por que sua morte ainda levanta tantas perguntas? Fique até o fim e descubra o que fizeram com ele minutos antes da sua execução. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A ascensão de Pavelić, as origens de um carniceiro. Para entender a morte de Ante Pavelić, um dos líderes mais brutais e controversos do século XX, é preciso voltar ao início. Muito antes das câmaras de tortura, dos campos de extermínio e do terror ultranacionalista, havia apenas uma criança em uma pequena vila nos Balcãs. O ano era 1889. O local? A aldeia de Bradina, um vilarejo montanhoso cercado por vales silenciosos, bosques antigos e tradições ancestrais, na região que hoje pertence à Bósnia e Herzegovina. Foi ali, entre o som dos sinos da igreja e os chamados à oração da mesquita, que nasceu Ante Pavelić, o futuro fundador do Estado independente da Croácia e arquiteto de um dos regimes mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial. Imagine o cenário: um garoto de origem croata, vivendo entre vizinhos muçulmanos, frequentando o Maktab, a tradicional escola islâmica local. Ali, sentado sobre tapetes com os pés descalços e um pequeno chapéu branco, ele recitava versos do Alcorão lado a lado com outros meninos da aldeia. Era um ambiente de convivência, onde religiões coexistiam e onde a infância, mesmo sob o peso da pobreza rural, ainda tinha seu espaço para a inocência. Ninguém poderia prever que aquele estudante, outrora imerso em uma atmosfera de respeito e religiosidade, décadas depois se tornaria o responsável direto pelo extermínio sistemático de dezenas de milhares de muçulmanos, judeus, ciganos e sérvios. Aquelas mãos que folheavam textos sagrados na infância mais tarde assinariam ordens de execução em massa. Mas a infância foi apenas o prólogo. Pavelić era brilhante, ambicioso e disciplinado. Conquistou seu diploma de Direito na Universidade de Zagreb em 1915, um feito notável para um jovem vindo da periferia dos impérios austro-húngaros. Obteve ainda um doutorado e logo passou a atuar como advogado na capital croata, construindo uma reputação de profissional metódico, eloquente e nacionalista convicto. Tudo indicava uma trajetória de prestígio dentro do sistema legal croata. Mas há momentos na história em que o talento, quando aliado ao ressentimento, não constrói justiça, constrói ruínas. E Pavelić, desde cedo, escolheria os escombros como fundação de seu projeto de poder. Obsessão e alianças. Pavelić alimentava um sonho, ou melhor, uma obsessão que moldaria todo o curso de sua vida. A criação de uma Croácia independente, não apenas politicamente autônoma, mas etnicamente pura, livre de qualquer vestígio daquilo que ele considerava impurezas nacionais e religiosas. Sérvios, eslovenos, judeus, ciganos, muçulmanos, todos representavam para ele uma ameaça à integridade da nação que idealizava. Seu projeto era claro: uma Croácia homogênea, moldada à imagem de sua ideologia radical e exclusivista. Quando em 1918 nasceu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, posteriormente rebatizado como Iugoslávia, reunindo sob uma mesma bandeira povos historicamente rivais, Pavelić viu ali não um gesto de reconciliação, mas uma humilhação nacional. A União era, em seus olhos, uma prisão de povos, um cárcere político onde os croatas foram acorrentados a seus inimigos históricos. Para ele, o novo Estado não significava unidade, mas servidão. Seu desprezo pela convivência multiétnica era explícito e corrosivo. Um episódio no parlamento ilustra bem sua postura intransigente. Ao ser cumprimentado por um deputado sérvio com um simples boa noite, Pavelić respondeu com veneno na voz: "Senhores, estarei eufórico no dia em que eu puder dizer boa noite a vocês. Ficarei feliz quando todos os croatas puderem dizer boa noite e agradecer por essa festa que tivemos aqui com vocês." Era mais que ironia amarga, era um presságio de ódio.
A partir dali, não havia mais espaço para conciliação ou moderação. Em 1929, o rei Alexandre I instaurou uma ditadura real, suspendendo o parlamento, abolindo partidos e reprimindo qualquer tentativa de separatismo. Foi o estopim. Pavelić fugiu para o exílio, primeiro na Áustria, depois na Itália fascista, levando consigo sua raiva, seu ressentimento e sua vontade. Na Itália de Mussolini, encontrou terreno fértil. Recebido com simpatia pelo regime fascista, Pavelić fundou o movimento Ustaša, uma organização terrorista ultranacionalista croata, que logo passou a ser treinada em campos secretos patrocinados por Roma. Receberam armas, doutrinação, apoio logístico e liberdade para conspirar. Pavelić não escondia seus métodos, nem se envergonhava de seus objetivos. Pelo contrário, fazia deles um motivo de orgulho e exaltação. Chegou a declarar: a adaga, a pistola, a metralhadora e a bomba-relógio, esses são os sinos que anunciarão o amanhecer e a ressurreição do Estado independente da Croácia. Era uma cruzada nacionalista envolta em misticismo e banhada em sangue. E ele mal havia começado. Em 1934, os Ustaša realizaram seu primeiro grande ato de terror internacional, o assassinato do rei Alexandre I da Iugoslávia, em plena cidade de Marsella, na França. O atentado também matou o ministro francês das Relações Exteriores, provocando uma crise diplomática e um choque profundo em toda a Europa. Enquanto o mundo lamentava, Pavelić comemorava. Aquela ação sangrenta havia dado visibilidade internacional ao seu movimento. O nome Ustaša havia sido gravado com pólvora e morte nos anais da história europeia. Nos anos seguintes, enquanto a Europa deslizava rumo ao abismo da guerra, Pavelić estreitava suas alianças. Seus contatos com o nazismo se aprofundavam. No início, o foco dos Ustaša era quase exclusivamente a luta contra os sérvios. Mas, influenciado pela ideologia racial de Hitler, o movimento logo incorporou um antissemitismo feroz. Os judeus passaram a ser vistos como inimigos internos, traidores, elementos corrosivos a serem eliminados. Hitler, por sua vez, precisava de líderes leais nos Balcãs, homens capazes de manter a ordem e sufocar o avanço do comunismo. Pavelić ofereceu-se como aliado. Mostrou-se disposto a sacrificar tudo, inclusive o próprio povo, para conquistar o poder e manter-se nele. Um pacto sombrio começou a se formar nos bastidores. Em 1940, enquanto a Europa ardia em guerra, Mussolini preparava um golpe estratégico. Pretendia fomentar uma revolta croata, apoiar Pavelić como fantoche político e intervir militarmente sob o pretexto de restaurar a ordem. Pavelić aceitou sem hesitação. Sabia que a hora se aproximava, mas os nazistas tinham seus próprios planos, e nesses planos, Mussolini era apenas um figurante. A guerra estava prestes a atingir os Balcãs, e quando ela explodisse, Pavelić não apenas se aproveitaria do caos, ele o transformaria em um laboratório de genocídio, repressão e fanatismo. Mas como um advogado croata, educado nas universidades do Império Austro-Húngaro, se tornou o arquiteto de um dos regimes mais sanguinários do século XX. O que aconteceu quando finalmente teve em mãos o poder absoluto? A resposta nos leva ao capítulo mais sombrio de toda a sua história, o Reinado de Terror, criação de um Estado fantoche. 10 de abril de 1941, uma data que para muitos no mundo passou despercebida em meio ao turbilhão da Segunda Guerra Mundial. Mas para milhões de pessoas nos Balcãs foi o início de um pesadelo. Nesse dia, Ante Pavelić proclamou aquilo que chamava de realização de um sonho secular, o Estado independente da Croácia. Mas havia um detalhe fundamental por trás daquela proclamação. Não foi ele quem libertou a Croácia, foram os nazistas. Os tanques da Wehrmacht haviam chegado a Zagreb antes dele. A bandeira com a suástica tremulava antes da bandeira croata. As decisões não vinham de Zagreb, mas de Berlim. E Pavelić não era um libertador, era um fantoche cuidadosamente escolhido para garantir os interesses do Terceiro Reich nos Balcãs. Nada disso, porém, parecia incomodá-lo. Depois de anos no exílio, conspirando nos salões da Itália fascista, organizando atentados, alimentando ódios e esperando pacientemente o colapso iugoslavo, Pavelić agora via seus planos tornarem-se realidade. Segurava, enfim, as rédeas do poder. Era o ditador de um novo Estado, um Estado nascido sob o signo da violência e da subserviência ao eixo. Mas com o poder veio também o descontrole. Pavelić deu início a um verdadeiro furacão de ódio étnico, religioso e ideológico. Aquilo que ele chamava de purificação era, na verdade, um projeto sistemático de extermínio.
Em poucas semanas, prisões, execuções sumárias e campos de concentração começaram a proliferar. Era o nascimento de uma das máquinas de morte mais brutais da Europa ocupada. Vamos aos números. O novo estado contava com aproximadamente 6 milhões de habitantes, 3,5 milhões de croatas, 2 milhões de sérvios, 800 mil muçulmanos, dezenas de milhares de judeus e ciganos. Para Pavelić, no entanto, só um grupo merecia existir plenamente: os croatas católicos. Todos os demais, sérvios ortodoxos, judeus, muçulmanos, ciganos, eram tratados como corpos estranhos, inimigos internos, ameaças existenciais ao seu projeto de nação. Não havia espaço para coexistência. E ele agiu com rapidez e crueldade. O genocídio. Em poucos dias após a fundação do novo Estado, Ante Pavelić deu início a uma série de decretos que transformariam o terror em lei. Não se tratava apenas de perseguição política ou discriminação social. Era a legalização sistemática do genocídio. 17 de abril. O chamado Decreto de Proteção da Nação Croata foi promulgado com uma frieza burocrática. Com uma simples canetada, todos os sérvios, judeus e ciganos passaram a ser considerados ilegais, expulsos do corpo da nação como se fossem uma infecção a ser eliminada. 19 e 22 de abril. Os funcionários públicos pertencentes a minorias foram imediatamente afastados de seus cargos. Médicos, professores, engenheiros, juízes, todos sumariamente dispensados, como se sua simples existência fosse uma ameaça ao novo regime. 25 de abril. O alfabeto cirílico, usado tradicionalmente pelos sérvios, foi banido em todo o território. Não se tratava apenas de uma medida administrativa, mas de uma tentativa deliberada de apagar uma cultura inteira, reescrevendo até mesmo as palavras que as pessoas podiam usar. 30 de abril. Judeus sem cidadania croata foram oficialmente classificados como elementos estrangeiros. A consequência era direta: prisão e deportação imediata. 26 de junho. A perseguição atingiu um novo patamar. Todos os judeus, independentemente de origem, deveriam ser internados em campos de concentração. Era o nascimento de uma burocracia da barbárie, meticulosamente planejada. O extermínio passou a ter carimbo, protocolo, ofício, formulário. O genocídio não era apenas executado, era administrado, e os números não tardaram a refletir o horror. Nos primeiros meses, cerca de 120 mil sérvios foram deportados, comunidades judaicas inteiras desapareceram do mapa e o medo passou a ser parte da rotina. O terror se espalhou como uma epidemia silenciosa. Pavelić e os Ustasha estabeleceram uma rede de aproximadamente 20 campos de concentração espalhados por todo o território. O mais infame de todos, Jasenovac, uma fábrica de morte, um matadouro humano onde a violência ultrapassava todos os limites do compreensível. Ali, entre 80 mil e 100 mil pessoas foram assassinadas, muitas vezes com uma brutalidade que deixava até mesmo os nazistas desconfortáveis. Mas talvez o aspecto mais perverso de tudo isso não esteja apenas na escala das mortes, mas em quem as comandava. O chefe de Jasenovac não era um militar veterano nem um burocrata sem rosto. Era um frade franciscano, Miroslav Filipovich Majstorović, conhecido entre prisioneiros e algozes como o Frade Satã, um homem que abandonou o crucifixo pelo punhal, trocou o evangelho pelo porrete. Vestindo seu hábito religioso, transformou-se em um dos mais eficientes e sádicos assassinos da história moderna. Sob seu comando, em apenas 4 meses, mais de 40 mil pessoas foram executadas em Jasenovac, quase metade de todas as vítimas do campo. Mas ele não era um comandante distante que assinava ordens de um gabinete, participava diretamente com as próprias mãos. Um dos episódios mais perturbadores aconteceu na vila de Krivaia. Filipovich entrou em uma escola, sorriu para as crianças e pediu que a professora separasse as que eram sérvias ortodoxas. Quando estavam todas reunidas, ele as assassinou, uma por uma, com uma faca, enquanto os gritos das outras ecoavam pelos corredores. E diante de tamanha monstruosidade, a igreja permaneceu em silêncio, ou pior, em muitos casos, conivente. O papel da igreja. Figuras centrais da igreja, como o arcebispo de Zagreb, Alojzij Stepinac, e o arcebispo de Sarajevo, Ivan Šarić, foram cúmplices não apenas pela omissão, mas por um apoio explícito às políticas de limpeza étnica. Eles, junto a dezenas de padres, frades e bispos, legitimaram com sua voz e influência o que era, na prática, um projeto de genocídio.
Alguns membros do clero chegaram a organizar conversões forçadas em massa, na tentativa de salvar as vítimas da morte física por meio de uma suposta salvação espiritual. Outros, como o frade franciscano Tomislav Filipovich, foram ainda mais cruéis. Não apenas incentivaram, mas empunharam as armas do terror, tornando-se parte ativa do extermínio. Com essa bênção eclesiástica e o aval moral, os crimes contra as minorias étnicas e religiosas intensificaram-se com uma violência quase indescritível. Famílias ortodoxas inteiras foram capturadas, levadas e jogadas vivas em abismos profundos de pedra calcária, condenadas a uma morte lenta e torturante. Em Bielovar, por exemplo, cerca de 250 pessoas foram enterradas vivas na cova que foram obrigadas a cavar, uma sentença horrenda onde o próprio sofrimento físico precedia a morte final. Em Kosind, uma tragédia semelhante se repetiu, onde 600 mulheres e crianças foram executadas sumariamente, sem qualquer motivo ou justificativa, vítimas inocentes. O jornalista italiano Corrado Zolli, em suas reportagens, documentou um episódio particularmente brutal. Uma multidão de católicos croatas, liderada por um frade franciscano, massacrou 500 sérvios ortodoxos com foices, paus e pedras. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças, reduzidas a vítimas de uma fúria cega e fanática. Mas o projeto de Pavelić ia além da eliminação dos inimigos internos. Para manter a fidelidade ao eixo e ganhar a confiança de Hitler, ele precisava mostrar que a Croácia era um parceiro útil e leal na guerra. Assim, enviou tropas croatas para o fronte mais brutal da Segunda Guerra Mundial, a Frente Oriental. O tristemente famoso 309º Regimento de Infantaria, reforçado croata, equipado com os uniformes da Wehrmacht, mas portando a bandeira xadrez croata, foi lançado nas trincheiras de Stalingrado, cenário de uma das batalhas mais sangrentas e decisivas do conflito. O custo humano foi devastador. De milhares de soldados enviados, apenas cerca de 900 sobreviveram ao cerco soviético. A imensa maioria pereceu em combate, caiu congelada no rigor siberiano ou morreu nos temidos gulags da União Soviética. Para Pavelić, porém, aqueles homens eram meros peões, sacrificáveis no tabuleiro de um regime que dependia do medo para se manter. Ele havia transformado uma nação inteira em um campo de extermínio, um lugar onde a morte andava de mãos dadas com o fanatismo, e tudo isso aconteceu com aplausos, bênçãos e respaldo de uma elite religiosa conivente. Mas, como toda tirania, os ventos da guerra começaram a soprar em outra direção. À medida que o avanço dos aliados e dos partisãs iugoslavos forçava os nazistas a recuar, a sorte de Pavelić começava a se esvair. O inferno que ele criara com tanto ódio e sangue estava prestes a engolir não apenas seu povo, mas o próprio Criador. Está achando essa história tão chocante quanto reveladora? Então aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso contribui muito para que possamos continuar produzindo conteúdos históricos tão importantes como este. E se quiser ver mais sobre figuras obscuras como Ante Pavelić, escreva nos comentários. Quero mais histórias. Agora vamos seguir. Ainda há muito a ser revelado. A queda e a morte de um tirano. A mudança na guerra. No final de 1944, os ventos que antes sopravam a favor do eixo começaram a soprar em direção contrária, e com força devastadora. A situação geopolítica mudava rapidamente. As vitórias nazistas tornaram-se lembranças distantes, e o que antes parecia um domínio absoluto sobre os Balcãs se transformava em um pesadelo para os colaboradores do regime. Os partisãs iugoslavos, liderados por Josip Broz Tito, ganhavam terreno dia após dia. Agora estavam mais organizados, numerosos e armados, contando com apoio direto da União Soviética. Avançavam pelas florestas, pelos vales e pelos vilarejos croatas, retomando regiões inteiras, expulsando as forças ocupantes e executando os traidores do povo. Enquanto isso, o Exército Vermelho marchava de forma implacável rumo aos Balcãs. De leste a oeste, a Alemanha recuava, tentando conter os soviéticos por um lado e os aliados anglo-americanos pelo outro. Em meio a essa tempestade, o mundo construído por Ante Pavelić, um Estado artificial erguido sobre fanatismo, racismo e assassinatos em massa, começava a ruir. A fachada ideológica já não convencia ninguém. Restava apenas o desespero. Mas Pavelić não demonstrou arrependimento nem recuou. Pelo contrário, sabendo que o fim se aproximava e que logo estaria cercado, ordenou o aumento da repressão. Intensificou a violência como um viciado em sangue prestes a perder o controle.
Era como se quisesse arrastar o maior número possível de inimigos com ele em um último ato de vingança. Novos massacres foram cometidos contra civis sérvios, judeus e muçulmanos. Mais deportações, mais execuções sumárias, mais famílias dizimadas. Era o estertor de um regime genocida. Maio de 1945, o Terceiro Reich se rendia. A Alemanha nazista deixava de existir e, com ela, também caía por terra o maior protetor do Estado independente da Croácia. Para Pavelić, a realidade se impunha com crueldade. Seu exército estava em colapso, suas linhas de comunicação destruídas, o país em chamas. As cidades ruíam, os campos estavam vazios, os partisãos controlavam cada vez mais território. Ele sabia, o fim estava próximo, irremediável, irreversível. E então fez o que sempre fizera diante do perigo. Fugiu. Abandonou seus soldados, seus generais, seus ministros e a população civil à própria sorte. Deixou para trás os mortos e os vivos, os que acreditaram nele e os que o temiam. Juntou-se a uma longa coluna de tropas ustachas, colaboradores e milhares de civis desesperados, todos em marcha rumo à fronteira austríaca. Estima-se que cerca de 200.000 pessoas participaram desse êxodo, uma fuga caótica na esperança de encontrar clemência sob os aliados ocidentais. 8 de maio de 1945. O general alemão Alexander Löhr anunciou a rendição incondicional das forças do eixo na região dos Balcãs. Era o fim oficial do Estado independente da Croácia. Um Estado nascido do sangue e que agora morria na lama da retirada, nas valas comuns de execuções em massa, nos gritos abafados das vítimas esquecidas. E é aqui que a história assume um tom quase surreal, digno de um romance de espionagem. Pavelić, o ditador, o carniceiro dos Balcãs, se apresentou voluntariamente às autoridades americanas na Áustria, revelou sua identidade, admitiu quem era, esperava ser preso, talvez julgado, talvez morto, mas foi libertado. Sim, libertado. Enquanto milhares de soldados croatas capturados foram entregues aos partisãs e muitos executados sumariamente em episódios brutais como o massacre de Bleiburg, Ante Pavelić recebeu permissão para desaparecer, para se apagar do radar. Como isso foi possível? A resposta é simples e sombria. Ele era anticomunista. E numa Europa prestes a ser redesenhada pela lógica da Guerra Fria, qualquer inimigo de Tito podia ser considerado um aliado útil. Os serviços de inteligência ocidentais, em especial os americanos e britânicos, preferiam não tocar em certos personagens se isso significasse obter vantagens estratégicas na luta contra a expansão soviética. Sabendo que não poderia permanecer na Áustria por muito tempo, Pavelić deu início à sua fuga meticulosamente planejada. Disfarçou-se de padre franciscano. Um disfarce cruelmente irônico, já que muitos membros da Igreja Católica haviam colaborado com seu regime e com os crimes cometidos. Agora, ele usava a batina como escudo. Seguiu clandestinamente até Roma, onde recebeu apoio logístico de redes católicas de evasão, conhecidas como Ratlins, rotas secretas organizadas por elementos da Igreja, da Cruz Vermelha e por setores simpatizantes do Vaticano. Pavelić não era o único criminoso de guerra a utilizar essas rotas. Centenas de outros o fizeram, muitos com sucesso. Josip Broz Tito denunciou publicamente a cumplicidade do Vaticano. Chamou de escândalo moral e político. Mas os protestos não impediram Pavelić de se abrigar em propriedades da Igreja, de viver sob proteção e anonimato, como se fosse um homem santo e não um dos maiores criminosos da Segunda Guerra. Com um passaporte falso fornecido pela Cruz Vermelha e um visto emitido pela Embaixada Argentina, Pavelić embarcou num navio italiano, rumo a uma nova vida. Fuga e morte. 6 de novembro de 1948. Ante Pavelić desembarcava em Buenos Aires, capital da Argentina. O país era então governado por Juan Domingo Perón, um presidente populista que, sob o pretexto de lutar contra o comunismo, oferecia abrigo a centenas de criminosos de guerra europeus. Nazis, fascistas, colaboracionistas, todos encontravam na América do Sul um refúgio, uma segunda chance. E Pavelić foi mais um entre tantos. Usando o nome falso de Pablo Aranos, iniciou uma nova vida. Durante um tempo, viveu discretamente, trabalhando como pedreiro. Depois, com a ajuda de simpatizantes, tornou-se um pequeno empresário no setor da construção civil. Mas mesmo enquanto assentava tijolos ou negociava contratos, jamais deixou para trás suas ambições políticas.
Manteve contato com antigos companheiros Ustashas espalhados pelo mundo, articulou redes clandestinas e, em 1951, chegou ao ponto de proclamar um governo croata no exílio, uma entidade sem território, sem povo, sem legitimidade, uma fantasia delirante de um homem incapaz de aceitar sua derrota histórica. Mas o passado, que ele tanto tentou soterrar sob identidades falsas e quilômetros de distância, ainda o caçava. Abril de 1957. Um hoteleiro sérvio chamado Blagoje Jovović, ex-combatente e sobrevivente do terror Ustasha, reconheceu Pavelić em uma rua de Buenos Aires. Sua família havia sido massacrada sob o regime do ex-ditador. O reencontro não teve palavras, apenas ação. Jovović sacou uma pistola e disparou várias vezes. Pavelić sobreviveu, mas não saiu ileso. Uma das balas alojou-se profundamente em sua coluna vertebral. Não pôde ser removida. A partir dali, sua saúde começou a se degradar de forma cruel e contínua. Enfrentava dores lancinantes, crises motoras debilitantes e carregava dentro do corpo não apenas o projétil, mas o símbolo físico e inescapável de suas atrocidades. A bala, como seus crimes, era indelével. Com Perón deposto e o clima político mudando, Pavelić não se sentia mais seguro na Argentina. Fugiu mais uma vez. Primeiro, buscou refúgio no Chile. Depois, cruzou o Atlântico até a Espanha franquista, onde outro regime autoritário o acolheu. Mas ali, longe de qualquer influência real, mergulhou em um exílio sombrio, um purgatório silencioso de dores físicas e memórias assombradas. 28 de dezembro de 1959. Hospital Alemão, Madrid. Aos 70 anos, Ante Pavelić agonizava. Morreu como viveu os últimos anos, escondido com identidade. Nenhum tribunal, nenhum julgamento, nenhum arrependimento, nenhuma palavra de perdão. Simplesmente morreu. Mas sua morte, embora sem espetáculo, carrega uma ironia poderosa. O homem que passou a vida fugindo da justiça dos homens não conseguiu escapar da justiça do tempo. A história, que nunca esquece, manteve aberta a ferida. A bala disparada por Jovović não era apenas um projétil, era um símbolo, um lembrete, uma sentença viva. A deterioração lenta, a dor crônica, o exílio sem glória, era como se cada vítima dos campos de concentração de Jasenovac tivesse deixado um fragmento de vingança em sua coluna, como se o passado, negado tantas vezes, tivesse finalmente cobrado seu preço. Reflexão e legado de terror. O legado de Ante Pavelić não é de glória nem de heroísmo, é um legado de ruínas, crianças lançadas vivas em valas comuns, povoados inteiros riscados do mapa, famílias massacradas em nome de uma pátria que só existia em delírio. Uma Croácia marcada a ferro e sangue, cujas cicatrizes ainda ardem na carne da memória. Ele dizia estar forjando uma nação pura. Na realidade, ergueu apenas um monumento tenebroso ao fanatismo, à intolerância e à perversão da fé cristã, usada como manto para justificar o inominável. Hoje, ao caminharmos pelos campos silenciosos de Jasenovac, ao lermos os testemunhos dos sobreviventes, ao folhearmos os arquivos frios com ordens de execução e listas de prisioneiros, uma verdade se impõe com a força de um grito. Nenhum crime desaparece, nenhum carrasco permanece oculto para sempre, nenhuma vítima é esquecida. A justiça pode falhar nos tribunais, pode tardar por anos, décadas, gerações, mas ela sempre encontra um caminho. E Pavelić, mesmo sem jamais ter enfrentado um juiz, mesmo sem ter escutado uma sentença formal, foi julgado pelo mundo livre,